Romanos 13, versículo 11. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Até aqui. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cada dia que passa, mais perto está. Senhor Deus, te louvamos, Pai, mais uma vez, colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua palavra. O Senhor venha ministrar em nossos corações, nos ensinando, nos capacitando. Oh Deus, em nome de Jesus, tirando, Senhor, todo impedimento, tirando, Senhor, toda ação maligna, Senhor, que queira atrapalhar o fluir do Teu Espírito em nossas vidas. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, sabedoria, aumentando cada dia mais, para compreendermos a Tua palavra e muito mais do que isso, possamos viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Aleluia. Ele começa a dizer assim: vós outros que conheceis o tempo. Podem sentar, amados. Será que nós conhecemos o tempo? Será que nós conhecemos o tempo? Será que damos conta de que estamos dormindo e precisando despertar? O que significa isso? Se nós entendermos, em primeiro lugar, que o tempo para cada um é diferente. O tempo em que Jesus voltará para resgatar a sua igreja é um. Mas o tempo que nós temos para alcançarmos a bondade, benevolência e salvação de Deus, cada um tem um tempo diferente. Sandra morreu com 64 anos. Eu já estou com 70. Vou fazer 70 agora em dezembro. O meu tempo está sendo outro. Que idade você tem? Que idade Deus vai te chamar? Em que ano vai chamar? Tem crianças que já estão sendo chamadas? Tem adolescentes que estão sendo chamados? Nós não sabemos. Você conhece o tempo? Não. Mas nós podemos entender que cada dia que passa o tempo diminui para a vinda de Jesus. Para a igreja ou para você, para nós, para cada um de nós. Amém? Esse é o tempo. Será que nós estamos dando conta que estamos dormindo e precisamos despertar? Dormindo quando, pastora, se eu estou na igreja? Dormindo como? Se eu leio a Bíblia. Dormindo como? Dormindo como? Será que verdadeiramente acreditamos que Jesus está voltando? Ou cada um só nasceu e morre e pronto, acabou? Não existe esse negócio. Eu me apego a Jesus e Deus assim para poder fortalecer mais, mas meu dia a dia não dá para acreditar muito nisso. Eu tenho que viver a minha vida, tocar a minha vida, eu tenho que resolver meus problemas. Será que nós estamos vivendo dormindo desse jeito? Ou será que nós estamos vivendo como na época de Noé? Como eu falei ainda agora, tocando a nossa vida. Né? A palavra de Deus diz que no tempo de Noé, muitos bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento, trabalhavam, lutavam. E Deus avisou que havia dilúvio. Mas ninguém acreditou. No final todo mundo queria entrar na arca, mas morreram afogados. Há quanto tempo se fala que Jesus está voltando? Será que nós estamos acreditando nisso?
Se você não acredita, você acredita que vai morrer, não já? Não acredita? Quem acredita que vai morrer aí? Quem acha que vai viver para semente, vai ficar para semente? Até para ser semente vai ter que morrer para nascer de novo. A semente ela precisa morrer para nascer. Enquanto estamos nesse corpo de pecado, nós temos que ser batizados para nascer do Espírito. Mas para nascer e viver uma vida, é preciso que esse corpo morra. Todos nós vamos passar por essa etapa. Né? Às vezes eu digo assim, Senhor, seria tão bom se a gente fosse como Elias, né? Aqueles salmos já fossem levados. Né? Levado. Jesus. Não seria legal? E sumindo assim Mas o pecado não permitiu isso. Os desejos dos nossos corações não permitem isso. E por isso hoje nós temos que viver. E a verdadeira vida cristã depende, né, de você entender que uma vida cristã não tem nada a ver com a naturalidade, com a vida natural. A vida natural e a vida espiritual, elas se opõem uma contra a outra. Quem quer viver a vida natural, aproveitar bastante a vida natural, não tem como viver a vida espiritual. E vice-versa. Quando você nasce de novo, quando você recebe o Espírito Santo, quando você tem uma vida com Deus, você vive no Espírito, sendo guiado, tendo Jesus como guia, tendo o Espírito Santo como guia, a gente já não dá importância para a vida natural, a gente não faz nada sem antes consultar ao Espírito Santo. As coisas naturais, a vida natural, ela cogita das coisas naturais, dos desejos e as vontades da carne, da alma. Mas as coisas espirituais, elas cogitam das coisas de Deus. E eu pergunto a você nessa manhã, a quem você quer de fato seguir, ou o que você de fato quer viver ainda nesse mundo antes que Jesus volte para você? Não? É uma reflexão, pensa aí. Porque ainda que nós tenhamos que fazer tantas coisas nesse mundo, ela vai passar, cozinhar, cuidar de filhos, criar filhos, trabalhar, lidar com as pessoas que entram no teu caminho querendo impedir que você realize aquilo que você tem vontade, que você já orou até a Deus e Deus já consentiu. É sonho e Deus realiza sonhos que são os sonhos dele. Quantas coisas, impedimentos surgem, quantas coisas acontecem. Nós temos que lidar com isso tudo, mas isso tudo faz parte da natureza, não faz parte do espiritual. Para sobreviver, nós precisamos lidar com isso sem contudo. Não deixar que isso tudo impeça você de viver espiritualmente. O espiritual ele precisa estar ligado nisso. Nós não podemos apagar as coisas do espírito. Quando Deus fala uma coisa e a gente faz outra, nós estamos apagando a nossa vida espiritual. Nós estamos apagando as coisas do espírito e Deus se retira. Deus se afasta e você vai dizer, Deus não me ouve, porque você só ora na hora que você precisa. Você não vive uma vida constante de ouvir Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ouvir o Espírito Santo. E para nós vivermos uma vida espiritual, nós precisamos de algumas coisas. Para viver a vida natural, não preciso dizer aqui que todo mundo faz isso. Mas nós estamos em busca de Deus, amém? Nós estamos em busca de uma salvação? Não?
Alguém está em busca de salvação aqui? Amém. Mas nós estamos também em busca de viver uma vida melhor com Cristo ainda, enquanto estamos nesse corpo de morte. E para vivermos no Espírito, nós precisamos de algumas coisas. E primeiro que nós precisamos é de misericórdia. Precisamos de misericórdia. Aleluia. Romanos 12, 1, aí antes, uma folhinha antes. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo roga, eu já preguei sobre essa palavra aqui, inclusive. Ele roga a nós, irmãos, somos irmãos em Cristo. Amém. Então, ele está falando com a gente aqui também. Pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E para isso precisamos apresentar o nosso corpo. Ele diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Que sacrifício é esse? Sabe o que acontece quando nós obter a vida espiritual? Não é fácil. Obter a vida espiritual não é moleza. Sabe por quê? Você não tem que enfrentar o diabo. Você até enfrenta ele com o poder do Espírito Santo. Você tem que enfrentar você mesmo. Você tem que enfrentar suas paixões, seus desejos, suas vontades, as coisas que você quer fazer que Deus não concorda. Então você tem que enfrentar a sua língua, você tem que enfrentar os seus pensamentos, você tem que enfrentar as suas vontades, os seus desejos, porque muitos, por não concordarem com a palavra de Deus e dizem eu não concordo, ou então eu concordo, mas não é bem assim. Não, mas Deus eu não faço, porque está escrito, está escrito, é verdade, mas Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu creio nele, que eu tenho fé, eu só não concordo com isso, eu acho que não precisa isso, eu acho que é o achismo do homem, faz com que o homem não se sacrifique, não sacrifique as suas vontades em prol de viver uma vida espiritual. Nós estamos aqui às quartas-feiras buscando o poder de Deus. Para quê? Que o crente precisa do poder de Deus, se não é para, em primeiro lugar, ser um sacrifício vivo, anular as coisas, concupiscência da carne, os desejos do coração, e poder ter e obter de Deus o poder do Espírito Santo para guerrear nesse mundo de trevas. Esse mundo que já é maligno, esse mundo que há demônios ao teu redor, esperando a oportunidade, esperando que você não sacrifique os seus desejos carnais, pecaminosos, para poder te tragar. Porque diz a palavra que ele está esperando a oportunidade para tragar aqueles que estão dormindo. Aqueles que estão dormindo. Então, misericórdia, nós precisamos da misericórdia de Deus, e a palavra de Deus diz que a misericórdia dele, infinita misericórdia dele, é a causa de não sermos consumidos, porque se não fosse infinita a misericórdia dele, todos nós já teríamos perecido há muito tempo. Assim como no Velho Testamento. Santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto que é racional. Um culto em que você não é um culto emocional, não é um culto em que você tem que ficar dando vazão à sua alma, para satisfazer a sua alma, para alegrar a sua alma. Não, é para encher da presença e do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. E isso precisa você entender como Deus trabalha, como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas.
E ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é o seu entendimento em relação a ser um servo, uma serva de Deus? Qual é o seu entendimento? Qual é o seu entendimento em relação a isso? Qual é o seu entendimento em relação a como viver para servir, para seguir Deus, para ter a sua misericórdia? Oséias 6,6 diz: porque a misericórdia quero e não holocausto. É sacrifício para você vir ao culto? É sacrifício para você ler a palavra todos os dias e meditar nela? É sacrifício para você servir a Deus? É sacrifício para você aguardar no Senhor? É sacrifício? Nós precisamos ter a misericórdia no nosso coração. Misericórdia. E o que significa misericórdia? Misericórdia significa sentimento de dor, de compadecimento. Me compadecer daquele que chora, estar com ele, levar conforto, levar solidariedade os que sofrem. É um ato concreto. Não é só dizer: não, olha, eu estou triste que aconteceu isso contigo. Não, é um ato concreto. É você agir em prol de. Em prol de. Não é só de fala. Quantas pessoas dizem que ama? Não, mas eu te amo, mas faz um monte de coisa errada. Não se preocupa em prejudicar o outro. Não se preocupa em fazer o outro sofrer. Não se preocupa em ofender o outro. Deus diz que nós precisamos ter misericórdia para viver as coisas do Espírito, o poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter esse sentimento, né, de misericórdia, sofrer, chorar com os que choram, ir estar junto, se tornar concreta essa manifestação. Muitos pais dizem para os filhos que amam, mas não dão um beijo, um abraço. É só paulada no lombo. Você está errado. Você é isso. Você não vai fazer aquilo. Você é aquilo outro. Mas não abraça. Não olha nos olhos. Quantos casamentos é assim? Amar é a mesma coisa. Tem que ser um ato concreto de manifestação desse sentimento. Misericórdia. Assim como Jesus tem misericórdia por nós e saiu do trono dele de glória, se fez homem e morreu na cruz por nós. O que você está disposto a fazer? Você quer que Deus faça algo por você? Não? Sim. E continue fazendo. Ele já fez um sacrifício maior que é morrer na cruz para a salvação. Mas para enfrentar o dia a dia, tudo que a gente precisa, você quer que Deus faça alguma coisa por você? Mais uma vez eu pergunto, sim ou não? Sim. E o que você está disposto a fazer para obedecer a Cristo? A palavra de Deus. Para que você se torne um homem ou uma mulher espiritual de fato. Para vivermos das coisas do Espírito é necessário, amados, além da misericórdia, cuidar uns dos outros. Sabe? É muito bom chegar, assistir o culto, glória a Deus, aleluia, chora, levanta a mão, louva a Deus, depois vai embora e o resto que se lasque. Não estou nem aí para ninguém. Já tenho muito o que fazer da minha vida. Paulo fala isso, em grego diz optirmon, significa cuidando uns dos outros. A igreja, ela precisa estar unida. Não só foi maravilhoso ontem, correu tudo bem, indo lá se divertindo, ele fazendo churrasco e trazia a bandeja, a gente brincava, comia, tudo junto ali.
Aí vinha com refrigerante, vinha com água, sendo servido ali, com a maior amor. Perguntei, ele está cansado hoje? Eu não canso nunca, está parecendo até meu neto Davi. Ele, quando era menor, ele queria brincar tudo que tinha direito, né? Aí eu dizia, você não está cansado, Davi? Vovó, eu não canso nunca. Não queria parar. Ele me lembrou o meu neto. Mas, ali com o maior amor, isso é maravilhoso. Mas não é só dia de festa, não, amado. A gente precisa ser assim todos os dias. Saber quem está doente, saber quem falta ao culto, saber quem está precisando de alguma coisa, saber o que a igreja precisa, saber o que a pastora precisa, saber o que os oficiais precisam, os oficiais saber o que o outro precisa. Nós precisamos estar em unidade. Unidade significa único, unidos. Então, cuidar um dos outros. Paulo relata isso aqui pela misericórdia de Deus. Ele diz, pela misericórdia de Deus. E ele lista vários feitos da misericórdia de Deus na vida dos patriarcas. Lembra de Abraão? Ele diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Olha só, Abraão, olha só, não me interessa se você tem parente, não. Não me interessa se a tua família é grande, que você gosta de fazer festinha com eles. Não me interessa. Há uma obra a ser feita. Há uma descendência que eu vou te dar e que eu quero dar para eles. Algo melhor, maior, superior. Então sai da tua terra, da tua parentela e vá para onde eu vou te mandar. Porque ele ia mandar para um lugar que mana leite e mel, aleluia. Que ele queria dar essa bênção para os seus descendentes. Será que você quer bênção para os seus descendentes? Aleluia. Aleluia. Aí a gente fica preso, sabe? Ah, não posso nem esperar um pouquinho, eu tenho que ir embora, pastor. Ah, não, pastor, eu não posso vir, pastor, é isso aqui. A gente dá um monte de desculpa para não fazer a vontade de Deus, não ouvir Deus e não obedecer. E quando ele não quer, ele não é intransigente, ele tem o melhor para você, ele sabe o que é o melhor e você está querendo ali, achando que o que você quer e tem vontade é que é o melhor, e você perde a bênção que você deseja tanto. Ele levantou José. Olha o que José passou. Foi fácil para Abraão sair e largar todo mundo? Não. O que você acha? Não. Nada é fácil. Porque depende de ação, depende de entendimento, depende de você aceitar, depende de você ter fé, de acreditar nesse Deus, depende. Mas o comodismo te impede de viver o melhor de Deus. O que José teve que passar? E tudo que ele passou foi para quê? Deus te usa, escuta isso. Deus usa você, mesmo que seja no sofrimento, para abençoar você mais tarde e a tua descendência. Amém. Ou vai bênção para a descendência, ou vai maldição para a descendência. José, o que ele passou? Quem conhece a história de José? José foi para a prisão. Antes foi para o poço. Antes foi vendido para a escravidão. Foi parar no Egito, na prisão. Mas Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Que ia haver o quê? Grande fome. Uma grande fome em toda a terra. Eita! E ele usa todas essas estratégias, ele permite acontecer tudo isso porque ele só viu em José a pessoa certa, que tinha o coração voltado para ele, que não abria mão de Deus em nenhuma dos sacrifícios que ele passou, dos sofrimentos. E Deus viu nele a pessoa certa para poder trazer o alimento para todos, inclusive para a sua família. E a família permanecer, amados.
Será que Deus tem visto em você a pessoa certa para fazer algo por uma multidão? Que não seja, que seja pela sua família, que seja por você mesmo. Será que Deus encontre em você a pessoa certa para isso? Como encontrou em Abraão, como encontrou em José. E esse povo, olha como Deus é misericordioso. Esse povo continuou pecando, foi parar na escravidão quando foram para o Egito. E Deus então levanta Moisés, por misericórdia e oração do povo, para tirar ele daquela escravidão toda. E o povo continua pecando e perece, os adultos perecem no deserto. As crianças que cresceram entraram junto com Caleb e Josué. Mas Deus levanta sempre alguém, como me levantou para estar aqui pregando a palavra. Será que Deus, Ele conta com você, Ele vê em você alguém que possa pregar a palavra e tirar as pessoas da escravidão, da fome, da cegueira espiritual? Será que Deus tem visto em vocês? Aleluia, aleluia. Depois Ele levanta Davi para conduzir o povo. Teve aquela confusão toda com Saul primeiro, que o povo queria um rei. Aí Deus se levanta Davi, menino ainda, porque Ele encontrou em Davi um coração puro, um coração desejoso de obedecer, de seguir, de crer em Deus. Aleluia, aleluia. Será que Deus tem visto em você alguém que Ele pode contar, porque o coração está voltado para as coisas espirituais e não só para naturais? E aí o povo continua pecando, e Ele vai e levanta Jesus para morrer na cruz, pela misericórdia de Deus. Deus tem usado de misericórdia desde o início, e Ele vai até o final, enquanto você estiver nessa vida desperta, para que você chegue ao plano de salvação verdadeira que Deus tem para você. Aleluia. Pela misericórdia, por amor a você, Ele quer isso, mas é você que escolhe, é você que precisa mover, querer viver no espiritual e não no carnal. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus espera que hoje você entenda os propósitos dEle, os propósitos que Ele tem na sua vida. Porque a gente faz isso, a gente faz comunhão para estar todo mundo junto, a gente faz café da manhã para estar todo mundo junto, a gente, infelizmente não tivemos todo mundo junto no cemitério para honrar a irmã. Deus espera que a gente esteja junto, em todo o tempo, vivendo o espiritual, aprendendo o espiritual, movendo o espiritual, buscando o poder de Deus. Não é cada um ir para sua casa e viver o seu problema. Porque foi assim com Abraão, foi assim com Moisés. Ele usou Moisés sozinho, ele usou Davi sozinho, usou todo mundo sozinho. Não. Ou foi para uma multidão? Hã? Nem Deus quer que você viva isolado, sem cogitar as coisas dele. Nós precisamos viver o espiritual, amados. Hoje Ele espera que você entenda os propósitos dele, verdadeiros e espirituais. Para vivermos as coisas do Espírito, amado, precisamos também ser transformados pelo Evangelho. Transformado pelo Evangelho. Aleluia. O maior problema de toda congregação, e de todo o povo, é se deixar ser transformado. Nós queremos as bênçãos, mas Deus diz assim: você precisa se transformar.
Senhor, eu preciso resolver esse problema, mas você precisa ser transformado. Senhor, olha meu filho, mas você precisa ser transformado para dar o exemplo. Senhor, meu marido, você precisa ser transformado para ser testemunha viva minha, aonde você passar. Jesus não veio para presentear, ele veio para nos transformar. E o maior problema, aleluia, do povo é se deixar transformar. Para viver pelo Espírito tem que ter a transformação pelo Evangelho, não é pelo que você pensa ou acha ou acredita, é pelo que você entende e conhece da palavra. Aleluia. Aleluia. O amor de muitos esfriaria, diz a palavra de Deus, e já está esfriando. Eu queria que vocês abrissem Mateus 22, 37. Uma palavra que eu trouxe até na EBD. Aqui, Mateus 22 fala, a partir do versículo 37, fala do grande mandamento. Grande mandamento de Deus. Aqui, os fariseus ali questionam muito Jesus, como nós questionamos a palavra. Estamos questionando Jesus aí. E no 36 diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que significa isso? Quem já estava aqui na BD não responde. O que significa isso? Amar de todo o coração. Todo o coração. Oi? Não dividir. Não dividir. O coração não pode ter nada além do amor a Deus. E se você, o teu coração todo, o teu corpo, porque o coração está ligado ao corpo. Se o teu coração é todo de Jesus, você terá a mesma misericórdia, o mesmo amor, a mesma compaixão pelo outro. Então é de todo o coração. Mas é só amar a Deus somente de todo o coração, amar, não se importar com mais nada desse mundo, porque você quer servir a Deus, você quer ser fiel a Deus, você quer obedecer a Deus. Não, ele diz que você tem que também amá-lo de toda a sua alma. Além de você ter o seu amor, o teu coração totalmente cheio pelo amor de Deus, a Deus, melhor dizendo, ele diz que você tem que amar de toda a alma. E a alma é a sede dos sentimentos, dos pensamentos e da emoção. Portanto, o seu pensamento tem que cogitar somente as coisas de Deus, de toda a alma. Significa que a tua alma precisa cogitar tudo de Deus. Teus pensamentos têm que estar ligados a Deus. Teus pensamentos têm que estar em conexão com o Espírito Santo de Deus. Teu pensamento tem que ter a palavra de Deus, tem que ter tudo que é necessário para estar ligado a Deus. Mas ele diz também que não é só de todo o coração, não é só de toda a alma, é de todo o entendimento. E quando fala de entendimento, significa que você precisa entender. A tua alma, para poder pensar só, cogitar minhas coisas, você precisa entender. E para entender, você precisa conhecer. Por que você quer servir a Deus? Por que Deus exige as coisas para entrar na salvação, para ter o poder? Você precisa ter conhecimento dos propósitos de Deus para entender de todo
todo entendimento. A tua alma precisa saber o que você está fazendo. Por que você está sentado aqui? Ah, estou sentado porque eu quero bênção, eu quero Deus. Errado. Você precisa conhecer os propósitos de Deus para entender o porquê que você tem que congregar, o porquê que você tem que jejuar, o porquê você tem que orar um pelo outro, porquê que nós temos que viver em unidade, porquê que essa é uma congregação, é uma comunidade de Cristo. Não é um clube de visitação. Nós temos que estar no mesmo propósito, está dando para entender? Então precisa ter esse entendimento, amado. Quando eu digo para vocês, vamos fazer isso, para estar junto, vamos para o teatro, é para estar aprendendo, é para estar dando oportunidade, deixando um pouco as coisas seculares para poder viver o Espírito, aprender o Espírito, dar a oportunidade de buscar o entendimento, o conhecimento, o poder de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Não é só o que resta de horário para a nossa agenda que nós temos que estar falando com Deus. É Deus primeiro, depois o restante. Aleluia! E o quarto, amado, para vivermos uma vida espiritual, é o serviço. É o serviço. O serviço, sabe, é assim, quando nós somos transformados, de fato, quando nós somos transformados, o Senhor nos chama para um serviço maior. Ele vai te escalando para coisas maiores, sabe? Quando nós somos transformados, Deus escolhe, como escolheu José, Moisés, Josué, Abraão, Jacó. Ele viu pessoas que ele podia usar para alcançar os propósitos dele. Mas é preciso pessoas que verdadeiramente se convertam, creiam nele, porque aí ele vai aumentando, ele vai dando serviço e vai aumentando o serviço. E nós mesmos, quando somos convertidos, de fato, nós temos desejo de fazer, de servir a Deus, de fazer as coisas da obra de Deus. Nós temos esse desejo, e Deus se agrada disso. E não é segundo a nossa capacidade, Ele nos capacita. O que nós precisamos é crer a mais, nos lançarmos. Aleluia. Mas há uma triste preocupação de todas as congregações, amado. Seja pequena ou grande, igreja pequena ou grande, igreja com poucos membros ou igreja com muitos membros. É uma preocupação gigantesca dos pastores. É que são poucos enfermos. São poucas pessoas que se dedicam à obra de Deus, que se engajam, porque aqui é o engajamento. Cada igreja tem os seus discípulos. Deus manda cada um para a sua igreja. Tem até um vídeo, que eu pedi até para mandarem para mim. Esse vídeo mostra explicitamente a obra do demônio na vida de crente. Ele leva as pessoas para onde ele quer. Ele dá ordem, não leva para essa igreja, porque ali ela vai aprender a palavra, leva para outra. Ele mesmo vai conduzindo pessoas para lugares errados, para não poder crescer na graça, no conhecimento e não servir a Deus, para não fazer a vontade de Deus. Ele mesmo, ele trabalha fazendo isso. Ele quer tirar você da presença, quer tirar você da misericórdia, quer tirar você da obra de Deus. E muitas igrejas sofrem com isso porque são poucos os ceifeiros. Tem uma multidão. A palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano, em João 15:8, se eu não me engano. Olha para fora. Olha para fora. Posso estar enganada, mas eu acho que é isso. Está maduro já. Ou seja, eu já estou a ponto de vir recolher. A plantação já está, os trigos já estão prontos para ser o quê? Ceifados. E a igreja está dormindo. Estão dormindo, não estão vendo aqueles que
vão para o inferno e precisam que você seja usado como foram os patriarcas. Deus conta com você. Então nós temos muito problema em relação a isso, seja grande ou pequena, porque quanto maior a igreja, mais serviço tem. Não é isso? E as pequenas sofrem porque também tem pouco e a igreja não cresce. E tem 3 problemas que contribuem para isso. Para a falta de trabalhadores na seara. Deus manda até orar para que Deus mande trabalhadores. A primeira é, muitas pessoas não conseguem reconhecer que Deus quer que elas sirvam ativamente na congregação. Muitas pessoas não acreditam, não entendem, porque não conhecem a palavra, que Deus quer te usar na congregação, não é? Tem os missionários, é outra coisa, é na congregação. Muitos não acreditam, quer fazer o que quer, fazer a vontade dela, mas não a vontade de Deus. E vive dando cabeçada, não é plena, não vive uma vida abundante, né? Vive conformada com o dia a dia, muitas das vezes, ou sofrendo. Por quê? A pessoa não consegue reconhecer que Deus quer que elas sirvam ativamente, porque isso aqui é uma obra que precisa ser feita. Precisa ser aumentada, crescida. Segundo, esses problemas contribuem porque há pessoas orgulhosas e impacientes. Pessoas que, por parte de alguns membros, né, facilmente desencorajam outros a servir. Gente, como tem isso? Pessoas que desencorajam outros. Ah, você é bobo, eu, hein? Já tem gente lá trabalhando. Isso é boba. Elas não reconhecem. Pessoas que querem ser reconhecidas pelo trabalho. Não fazem para Deus, não. Fazem para si mesmo para ser reconhecida. Amém. E quem reconhece é Deus. A gente pode dizer muito obrigada. Mas quem reconhece é Deus. E quem vai dando crescimento é Deus. E quem te dá a salvação é Deus. Não é irmão, não é oficial, muito menos o pastor. Então tem pessoas que pelo orgulho e impaciência não querem, né? E ainda desencorajam outros a fazer. E terceiro, a maioria de nós nos mantemos ocupados demais. Arrumamos, né, coisas demais para preencher nosso tempo. Trabalhamos demais, temos preocupações demais, arrumamos contas demais, arrumamos serviço demais. E a gente não tem tempo. Que isso, Deus? Não tem tempo não, Senhor. O Senhor sabe a minha vida como é que é. Eu não tenho tempo. E a gente arruma tanta coisa que a gente escorrega sempre para a rotina. A gente até às vezes se entusiasma de fazer alguma coisa. Tem muitos entusiastas. Já tivemos muito aqui. Começa, mas não permanece fazendo. E não tem crescimento. Porque volta para a rotina, volta a arrumar as coisas. Eu, quando me converti, meus filhos eram pequenos. E eu desejei trabalhar para Deus, servir a Deus. Meus filhos eram pequenos, eu já não tinha marido mais. Mas eu arrumava um tempo para fazer a obra dele. Sabe o que é criar 3 filhos sozinho? Nós precisamos, amados, servir ao Senhor. Quem quer viver o melhor de Deus? Aleluia. E quinto, para vivermos o espiritual de Deus, nós precisamos não só conhecer a misericórdia, mas lembrar das misericórdias. Eu gostaria que você abrisse lá em Hebreus 4. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, que nós vamos. Hebreus 4, 15 e 16.
lembrar das misericórdias de Deus. Amém? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em cada ocasião oportuna. O sumo sacerdote, Jesus, que se compadece de nós. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos Jesus que se compadece da minha fraqueza, da sua fraqueza. A misericórdia dele infinita é a causa de nos sermos consumidos. Ele é o sumo sacerdote, mas ele nos chama de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e que por sermos outorgados, como a palavra diz, amado, nós precisamos ter essa misericórdia por todos. E quando nós nos abstemos de fazer a obra ou seguir o propósito que Ele quer, nós não estamos agindo com a mesma misericórdia, nós não estamos agindo como sacerdócio real, nós não estamos agindo como povo santo de propriedade exclusiva dEle. Porque nós estamos seguindo o natural, e ser espiritual é viver como sacerdotes verdadeiramente, amado. Não é pastor que guia ovelha, mas é você como uma pessoa que reconhece o propósito, que conhece Jesus, o sumo sacerdote. Você vai se compadecer do próximo, você vai querer ajudar o próximo, você vai querer guiar, levar esse próximo para Jesus, para que ele saia daquela vida de morte. Você vai querer que a pessoa seja curada da cegueira espiritual, ela seja curada da enfermidade. Você vai ter esse amor e vai trazer essa pessoa para que possa ser acompanhada por um pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sumo sacerdote, nós precisamos lembrar das misericórdias. Nós precisamos conhecer a lei de Deus, amado. Pois é ela, só ela pode nos guiar. Só conhecendo a lei de Deus, Deus vai poder dizer assim: abra a tua boca que eu cá encherei. Na hora que você precisar falar de mim, eu vou fazer você lembrar tudo que você conhece da minha palavra, que você conhece de mim, você sabe quem eu sou, você conhece os meus propósitos, você conhece os meus estatutos, e eu vou te fazer lembrar. Aleluia, aleluia. Nós precisamos conhecer e precisamos seguir Jesus, viver com Ele eternamente. Será que você quer isso? Mas justamente é a transformação, é através da transformação, é através do entendimento do seu coração cheio do amor de Deus, a sua alma, né, pensando somente Jesus, sentindo Jesus, porque quem vê Jesus, quem vê o Espírito Santo, a gente sente, a alma é que sente, não é o corpo que sente, não é a alma que sente. Aleluia. Juntamente com a transformação, precisamos ter misericórdia uns pelos outros. Uns pelos outros. Porque se nós olhamos para o outro com olhar crítico, olhar mau, nós não estamos sendo misericórdia. Nós estamos sendo juiz, julgadores. E sem a transformação, amados, sem a misericórdia, nós somos servos inúteis, diz a palavra de Deus. E quando nós não temos essa misericórdia, não temos esse amor, não cremos nisso, jamais perdoaremos alguém. E possivelmente não seremos perdoados, porque quem não perdoa não é perdoado. O perdão para existir precisa ser exercido através da misericórdia, através da empatia, através de se colocar no lugar do outro, através de saber que uma vida espiritual
ela é oferecida a todos. E não é você nem eu que vamos impedir alguém de entrar no céu. Nós não podemos impedir alguém de entrar no céu. Será que você quer se impedir de entrar no céu? Abra em Mateus 6,14. Mateus 6, 14, 15. Vamos ler junto aí? Amém? Amém? Vós sois a luz do mundo. Não se pode... Vamos ler junto ou não? Mas em voz alta ou é só com leitura de cabeça? 6,14? Oi, desculpa. Não, mas vamos ler agora, já que foi. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Você entendeu aqui essa mensagem? Entendeu? Está dentro do nosso contexto da pregação aqui, amado. E Deus me fez olhar para ela. Viver no Espírito é isso, amado. Também é assim. Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo aí? Amém. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Alguém coloca a luz escondida embaixo de alguma mesa, embaixo do móvel. Nem você pode se esconder. Você precisa ser luz do mundo. Aonde você for, você precisa pregar Jesus, respirar Jesus, falar de Jesus, ser testemunha de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá no 6, 14, 15. Nós estamos falando de perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, Também vosso Pai Celeste se perdoará. se porém Não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém? Só tem um meio de você ter um coração liberal para perdoar. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e praticar a misericórdia. Amém? Salmos 103. Salmo 103, 10 a 12. Aqui está falando, o título desse salmo é a misericórdia de Deus. E diz assim, 103, 10 a 12. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas Iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia! Deus, o sumo sacerdote que se compadece de você e de mim, a misericórdia dele infinita perdoa o seu pecado se você se arrepender. Mas quem é você para não perdoar e não ter misericórdia pelo próximo? Hã? Você quer a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Quem pensa estar em pé, cuide-se para quem não caia. Porque todos nós somos suscetíveis ao erro, mas quando nós nos arrependemos, aleluia, o Senhor tem misericórdia, Ele não lembra mais das nossas transgressões. Miqueias 7, vamos ver lá Miqueias. Aleluia. Aleluia. Miqueias 7, 18 e 19. Quem achou? Miqueias. Está antes de Naum.
Está depois Daniel, vê lá, Daniel, Jonas, está pertinho de Jonas. Já é 7? Miguel 7, 18 e 19. Amém? Amém. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Quem quer a misericórdia de Deus? Amém. Quem quer viver a misericórdia de Deus? Quem quer viver se arrependendo e se esforçando para não pecar mais, para receber essa misericórdia? Ele não lembra mais, ele joga no fundo do mar todas as nossas transgressões. Mas nós precisamos, amado, o Senhor quer que o nosso coração esteja livre, limpo, para poder também ter essa misericórdia pelo próximo. Agora, 1 João 1,9, lá no final, antes de Apocalipse. Primeiro João 1,9. Amém? Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos toda injustiça. aleluia, a misericórdia infinita de Deus, se nós confessarmos nossos pecados, amado, Ele perdoará, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E essa fidelidade, essa justiça, ela é dada a nós por que motivo? Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Aonde está baseada a fidelidade e a justiça dEle para perdoar quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos? É pelo sacrifício de Jesus na cruz, amado. Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz, para através da fé nesse sacrifício do sangue e da carne de Cristo, se arrependermos, nós somos o quê? Perdoados e salvos. E aí Deus é fiel e justo para cumprir. Aleluia, está dando para entender aí, amado? Glória a Deus. Aleluia, Glória. aleluia, aleluia. E aí, se você se arrepende e se você confessa o pecado, Ele é fiel, porque Ele disse que quem cresce em Jesus, fosse batizado e se arrependesse dos pecados, Ele esqueceria todas as transgressões e levaria para o fundo do mar. Aleluia. Ele é fiel para cumprir isso, amado. Sabe por que isso, amado? Sabe por quê? Porque Ele te ama. Sabe por que Ele usou os patriarcas para as nações, para as suas descendências? Porque Ele nos ama, porque Ele nos criou para viver uma vida melhor. Ele não criou para você viver no ócio nem no sofrimento. Ele criou você para viver o melhor de Deus, para viver o melhor que Ele tem, para viver os propósitos de Deus. Mas é necessário você não só acreditar na misericórdia e no amor de Deus, mas você ter essa misericórdia e esse amor pelo próximo. Aleluia, é isso que Ele espera de você. E para finalizar, Atos 3,19. Atos 3,19. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé.
Amém? Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aleluia. Amados, Jesus, o sumo sacerdote que se compadece. Deus tem me trazido aqui as pregações falando da lei, do que devemos e não devemos fazer. E nós precisamos, para entrar no céu, da lei, porque nós precisamos obedecer. Mas o Senhor Jesus veio nos ensinar também a misericórdia, de amarmos uns aos outros, de compadecer um com os outros, de ter misericórdia um pelos outros, de chorar um com os outros e também de sorrir um com os outros, de vivermos em unidade, em comunhão. Ele não formou a congregação dele para vivermos separados e nos juntarmos somente em dia de festividades, mas é no serviço. Porque se você quer ser espiritual, é como os 5 mandamentos de Deus, né? Primeiro, misericórdia. Segundo, cuidar um dos outros. Já esqueceram a pregação toda? Um dos outros. Cuidar uns dos outros. Terceiro, transformar pelo... Gente, vocês não anotam não, é? Transformar pelo Evangelho. Transformação pelo Evangelho. Quarto, serviço. E quinto, novamente, a misericórdia. Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês querem viver espiritualmente, viver de fato no Espírito, é muito importante vocês anotarem e meditarem, sabe? Pelo menos nos temas, nos títulos que a gente dá para você depois recordar o que a pastora fala. Porque quem está falando para vocês é a palavra de Deus. Não sou eu que estou ditando aqui o que você deve fazer, é Deus. E se nós queremos ser seres espirituais e não carnais, nós precisamos meditar. Sabe? A Diana tem uma loja. Se ela chegar simplesmente, ela vende roupa, não é isso? Chegar simplesmente as roupas lá, né? Para chegar às roupas, ela já teve que meditar, ver qual é a roupa que vende, qual que não vende, qual que vende mais, qual que é melhor, qual que o pessoal gosta, sim ou não? Sim. Não adianta só chegar lá as roupas e ela dizer assim: essa, vou vender por R$10. Essa aqui, essa eu acho que vale R$15, é assim? Não. A irmã Tânia tem um salão. Você, quando dá o preço, você não pensa no gasto, você não pensa quanto custou, não pensa na mão de obra, não pensa nos impostos que paga, você não pensa em tudo. Como a gente quer ser espiritual se a gente não medita? E aquilo que o Senhor nos ensina todo culto, a gente não anota e não vai meditar depois, a não ser que não queira ser espiritual. Mas se nós queremos, nós precisamos anotar. Misericórdia, transformar pela palavra, serviço, misericórdia de novo, e cuidar uns dos outros. Cuidar, digam, misericórdia, cuidar uns dos outros, serviço, transformação pela palavra, e lembrar sempre da misericórdia. Aleluia, glória a Deus, amém, amados? A palavra, ela vem para nos ensinar, para nós vivermos lá fora, porque é vivendo a palavra que nós nos tornamos espirituais, e sendo espirituais, o Senhor, Ele dá a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, porque senão você vai ser um crente morno, só se lamentando pelos problemas, só chorando pelos problemas, só esperando que alguém ore pelos seus problemas. E você quer ser o quê? Quem você quer ser no reino de Deus? Você quer ser um crente com poder? Venha não só aos domingos, mas vem buscar poder às quartas-feiras. Você quer ser um crente com poder espiritual, aprendendo a palavra? Leia a palavra de Deus, faça a EBD,
graça. Porque para você poder ter a loja, vender, você teve que aprender matemática, você teve que ir para a escola, você teve que saber como fazer isso tudo. Tudo na vida nós temos que aprender, amado, e não é de graça. De graça é o arrependimento, a graça de Deus. Ela é de graça no sentido que você não precisa ir para a cruz, mas você precisa se arrepender, precisa ter misericórdia, você precisa ser transformado para ser usado com poder, graça, conhecimento na palavra e dar uma vida com Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Deus conhece todo o seu sofrimento. Deus conhece todas as suas fraquezas, seus desejos. Deus conhece os sacrifícios que você faz, que nós fazemos. Deus conhece tudo. E Ele colhe as nossas lágrimas. Mas na obra do Senhor, você tem êxito quando você pensa no outro. Deus vem fazer por você. Porque essa é a obra. Esse é o propósito. É um pelos outros. Quando você deixa de olhar para você, para olhar para o outro, perdoar o outro, ter misericórdia pelo outro, ajudar o outro, Deus tem a mesma coisa por você e aí Ele te socorre. Ele não está alheio ao que você sofre, o que você passa. Mas Ele quer que a gente entenda que Deus nos criou com um propósito. E o único propósito é servir. E servir significa se compadecer, ter misericórdia e dar testemunho desse Deus vivo, justo, verdadeiro e fiel. E que Ele abre os braços para todos que o aceitarem, que nós somos agentes do reino dEle para pregar as boas novas aos quebrantados, não é assim que diz a palavra? Libertar os cativos. Ele te chamou e hoje em Cristo você é liberto. Mas o teu dia a dia, Deus vai te socorrer cada vez que você pensa em compartilhar com o outro. Amém. A bondade, a misericórdia, a salvação, o perdão. E Deus vai abrindo e vai te aproximando cada vez mais dele. E o poder vai sendo manifesto através da tua vida. E você vai ouvir a voz de Deus. Você não vai se receber de Deus somente quando você suplica todo dia. No dia a dia são coisas tão naturais que acontecem. Naturais que eu digo, acontece assim. E você, quando percebe, é Deus falando, é Deus mostrando, é Deus te guiando, é Deus te direcionando, é Deus abrindo porta, é Deus enviando recurso, é Deus fazendo aquilo que você precisa. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Quando José estava lá no cárcere, e que o copeiro e o padeiro foram presos, Deus deu um sonho para eles. Só para José interpretar. Deus não está preocupado com o padeiro nem com o copeiro. É para que chegasse no ouvido de Faraó que tinha um servo de Deus que tiraria por meio de Jesus, por meio de Deus, o povo da fome. Aleluia. E precisava interpretar, ele vai dar o sonho para Faraó. É assim que Deus age. E só vivemos esse poder, tudo isso de Deus, quando nós nos tornamos seres espirituais, vivemos para Cristo. Porque os irmãos de José não tiveram isso. Esaú não teve isso. Aqueles que não viveram uma vida com Deus não tiveram o que eles tiveram. Por isso que Deus pergunta, e eu pergunto, Deus fala e eu pergunto para você: será que Deus vê em você alguém que Ele possa verdadeiramente usar para a glória do nome dEle? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, fala com Deus nessa hora. O que tu quer? Você quer despertar para uma vida de bondade, misericórdia, justiça e fidelidade? Senhor,
Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Deus, nessa manhã. Continuamos todo o tempo, porque Tu és digno. Aleluia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, venha tocar cada coração nessa hora. Tua palavra foi lançada, a semente foi lançada, que encontre terra fértil, Senhor, que possa produzir a 100, a 30, a 60, a 30 por 1, que frutifique, ó Deus, que possamos nos tornar totalmente, verdadeiramente, ó Deus, servos úteis, espirituais, e os nossos ouvidos, nossos pensamentos, coração e nosso entendimento estejam voltados para Ti, Senhor. Entendendo que as coisas desse mundo não podem mudar aquilo que nós sentimos e pensamos em relação a Ti. Não pode nos separar de Ti. As coisas, as dificuldades desse mundo não podem nos separar de Ti, Senhor. Então toca na nossa mente, no nosso coração e nos fortaleça para que possamos ser espirituais, sim, e possamos resistir todos os dias maus que chega, Pai, sabendo que o Senhor é o que nos livra, é o Senhor que nos dá o escape, é o Senhor que transforma maldição em bênção, é o Senhor que faz todas as coisas. Então venha avivar a Tua igreja, Senhor, venha despertar a Tua igreja, venha fazer de cada um de nós que somos na igreja, estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, possamos frutificar, Senhor, para a glória do Teu nome, que a Tua seiva, Senhor, seja derramada sobre nós nessa manhã e possamos sair daqui regozijando, cheios da Tua unção, cheios de alegria, de paz, de entendimento de que precisamos estar na Tua presença todo momento, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, por cada dificuldade que cada um tenha. Senhor, eu oro pelas dificuldades que estão vivendo, seja financeira, seja na saúde, seja em qualquer, Senhor, âmbito, Senhor, na vida deles, Pai, e a minha também. Que o Senhor venha, Senhor, com a Tua misericórdia. O sumo sacerdote, venha com a Tua misericórdia, Senhor, e nos tira, Senhor, das situações que têm nos afligido. E nos cure, Pai, nos liberte, dê crescimento e abra as portas, faça, Senhor, mover o sobrenatural nas nossas vidas, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, para a glória, louvor e honra do Teu nome, eu te peço, Deus. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nos leve em segurança para os nossos lares, que tenhamos um domingo, Senhor, totalmente diferente, que a atmosfera, onde passarmos, seja diferente, porque a Tua unção está em nós. Que o nosso lar, a atmosfera seja diferente aonde formos, Pai. Que tenhamos uma semana totalmente, Senhor, voltada para Ti, ó Pai. E veremos o Teu poder sendo manifesto. E nós teremos essa experiência essa semana. Quem crê verá a glória de Deus nessa semana. Em nome de Jesus, Pai. Nos dê uma semana de vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amados? Aleluia. Você recebe a palavra? Amém. Pode falar. Irmãos, convocar a igreja, né? Para consagração, sábado, dia 4. Tem sido uma bênção, né? Quarta-feira a gente busca o poder. E sábado o Senhor estará também derramando o seu poder no momento da consagração. Ok? Amém? Maravilhoso. Convidados em nome de Jesus, Amém. Jejum e oração. Jejum. Vem em jejum que depois tem um café. Amém? Se desmaiar não tem problema não. Com fome, Deus vai dando refrigério. Depois a gente acorda vocês, bota uma aguinha, café na boca para vocês despertarem. Tá? Aquele que não pode ficar sem comer um instante, um segundo, mas venha em jejum. Né? Consagra a sua vida a Deus, amados. Consagra a sua vida a Deus. Se chegue mais para Deus, Ele chegará a vós outros. Diz a palavra dele. E eu queria também, falando da consagração, a nossa consagração de novembro será dia 1º de novembro. Eu quero convocar toda a igreja, porque nós teremos a semana do tabernáculo, da festa do tabernáculo. Nós teremos uma ação depois da consagração com toda a igreja. Então, se você quer fazer
a obra de Deus, quer verdadeiramente viver o sobrenatural, separa o dia 1º de novembro. Vem na consagração agora, mas dia 1º de novembro não podem faltar a igreja toda, né? Quer dizer, a igreja que quer verdadeiramente viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus, temos um visitante, aqui está indo embora já. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Digam amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa